Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos começar nosso momento devocional deste dia. E antes mesmo de começar o devocional, quero que os irmãos possam desfrutar um pouquinho da paisagem aqui de fundo do nosso vídeo, né? Se você não sabe, eu estou no estado do Pará, estou aqui no acampamento da Juventude Batista do Baixo Amazonas, uma região bem extrema do estado, né? Na cidade de Santarém, já próximo ali à divisa de Manaus, um pouco próximo, né, relativamente falando. E eu quero que os irmãos percebam aqui o ambiente, né, e mesmo de longe, que os irmãos se sintam abraçados e perto aqui também. Eu tenho estado com os irmãos em oração, que o Senhor nos dê um tempo, né, apesar da distância, debaixo da sua graça e com a direção do Senhor para a nossa vida, constantemente em orado e pedido ao Senhor que permaneça sobre a nossa vida. Quero aproveitar e fazer um pedido de oração para os irmãos da nossa igreja e alguns irmãos que não são da nossa igreja. Também um pedido de oração serve para você. Quero pedir que você ore pela família da nossa irmã Ivane, né? A irmã Ivane tem passado por algumas lutas em relação à sua saúde, à saúde do seu esposo. Seu esposo precisou ser internado, então peço aos irmãos que estejam orando pela vida da irmã Ivane, da sua família, para que Deus possa derramar a sua graça, o seu poder, sua misericórdia, trazer cura para a vida dela e do seu esposo, né? Ore também por Débora, por Tiago, né, que são seus filhos, seu esposo Zezinho. Vamos orar por eles para que Deus derrame a sua graça sobre a vida deles, dessa família. Mas, irmãos, hoje eu quero convidá-los a continuar pensando comigo sobre essa realidade da volta de Jesus, né? E hoje fazendo um paralelo com esse tempo em que nós vivemos, esse momento em que a gente passa aqui nesse mundo, um tempo de dores, um tempo de dificuldades, um tempo de angústia. E sabemos que o nosso Deus é aquele que é o único, na verdade, que tem a capacidade de nos livrar desse momento, nos livrar desse tormento. A gente tem pensado alguns dias sobre a presença do Senhor, sobre a volta de Jesus, sobre o efeito que a volta de Jesus causará sobre a nossa vida. E sem dúvidas, um dos efeitos do Senhor Jesus é mudar a condição da nossa vida. A gente já pensou aqui que o Senhor, Ele nos faz a promessa de que fará nova todas as coisas. Se você ler o livro de Apocalipse, a gente vai perceber isso, né? E hoje eu quero pensar com os irmãos no texto de Romanos, capítulo 8, em que Paulo fala exatamente sobre essa mudança, a regeneração que o nosso Deus ele provocará em nossa vida, ele possibilitará para cada um de nós. Eu quero que você leia comigo o texto que está lá na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 18 até o versículo 21. O texto é o seguinte: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. E na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, esse é um dos textos. Quem me acompanha, né, os irmãos da igreja, especialmente no ministério, sabem que eu sou um admirador desse texto do apóstolo Paulo, porque esse trecho da carta de Romanos nos faz pensar acerca de como aqueles que são dirigidos pelo Espírito do Senhor devem viver a sua vida, qual a expectativa, o que esperar desse tempo, né? E a forma como se deve se comportar na sua relação com Deus, no seu modo de viver a sua vida cristã, inclusive. E Paulo vai falar exatamente sobre aqueles que vivem segundo o Espírito do Senhor, que no caso é a nossa realidade, aqueles que aguardam ansiosamente esse momento em que Jesus virá para restaurar. São aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, segundo o seu próprio Espírito. Se a gente continua nesse texto, a partir do versículo 26, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente que nesse processo desse tempo que nós vivemos de dor, de sofrimento, de angústia, de lutas, a gente vai perceber lá no versículo 26, como eu disse, né, que o Espírito Santo do Senhor é quem nos auxilia. O Espírito Santo de Deus é aquele que vai nos ajudar diante das dificuldades desse tempo, porque nós não sabemos nem mesmo como orar, como pedir ao Senhor que traga para a nossa vida a restauração ou a mudança de cada situação que nós vivemos. E aí Paulo vai começar explicando a partir do versículo 18, como nós lemos, né, que de fato esse tempo é um tempo de dores, é um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento,
é um tempo de dificuldades, porque nós estamos sujeitos, como todo mundo está sujeito, aos efeitos que o pecado produz na vida da humanidade. E a gente sabe que é fruto do pecado, que é um resultado do distanciamento de Deus, todo o sofrimento que nós vivemos aqui. A dor, a violência, a perda, os dias difíceis, as lutas que nós vivemos na nossa vida diariamente, é um fruto daquilo que o pecado produz no nosso coração, produz na nossa vida. E por isso Paulo vai deixar claro que a natureza, ou o tempo, a geração, né? esse momento em que nós vivemos aqui, é um tempo de sofrimento por causa da sujeição ao pecado. Porque em um determinado momento a humanidade entendeu que era muito melhor, né, fazer a sua própria vontade, seguir os seus próprios planos do que fazer a vontade do Senhor. Mas para nós, irmãos, que somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor, para nós que temos a nossa vida debaixo da graça do Senhor, que somos conduzidos pelo seu Espírito, que temos a presença de Deus em nossa vida, nós temos certo, em cada um de nós, é certo a nossa vida, na nossa vida, a certeza, né? Sendo até redundante aqui, nós temos a certeza de que o Senhor irá restaurar essa situação em que nós vivemos. O Senhor irá mudar a condição da nossa vida. O Senhor tem o poder de transformar exatamente o que nós estamos vivendo, um tempo de angústia, um tempo de dores, em um tempo de alegria, um tempo de gozo, em um tempo de paz plena nele. Por isso que Paulo vai começar a dizer, olha, irmãos, considero que os sofrimentos desse tempo não podem ser comparados com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Versículo 18, você pode ler. Considero que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. Paulo está dizendo para a gente que nesse tempo, né, ou que este tempo não é o fim de tudo em nossa vida. Esse tempo não é o fim do processo em que nós estamos vivendo. Na verdade, ele é só um meio, é de fato o processo para que possamos chegar no dia final em que o Senhor preparou para todos nós. Então, até que alcancemos esse tempo, até que cheguemos nesse momento, algumas lutas, algumas dificuldades, alguns sofrimentos, nós teremos que passar, nós teremos que viver, e viver cada momento sobre a expectativa, na esperança, no Deus que pode fazer nova todas as coisas, como já pensamos aqui. No Deus que virá sobre a nossa vida no futuro, né? A glória futura é o resultado, na verdade, da regeneração que Deus irá promover na nossa vida, na vida da humanidade, de toda a criação que hoje está sujeita ao pecado. Então, a mensagem de hoje, a nossa reflexão desse tempo, é fazer com que você lembre-se de que esse tempo não é o fim. Esse tempo não é o último. Esse tempo não é tudo que você pode viver. Na verdade, é apenas um processo, um momento em que nós vivemos e temos que viver ele, na verdade, sobre a expectativa da regeneração que o nosso Deus promoverá na nossa vida. A regeneração que Deus ele vai fazer cuidando de cada um de nós, mudando cada situação da nossa vida, atuando na nossa vida com graça, com misericórdia, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Vai chegar um momento, irmãos, em que haverá um fim de todo sofrimento, haverá um fim a toda dor, haverá um fim a toda amargura, toda angústia. Tudo isso aqui que nós vivemos nesse tempo de pecado chegará ao fim, porque o nosso Deus ele vai regenerar, ele vai transformar todas as coisas. Regenerar significa refazer. É o mesmo sentido de recomeçar, de dar um novo começo, é uma nova vida, é uma transformação que nós iremos experimentar a partir da ação poderosa do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Por isso eu quero lhe convidar a viver esse tempo, sim, de dores e de angústia, mas vivê-lo lembrando de que o nosso Deus é aquele que tem um poder suficiente para transformar toda a situação. O nosso Deus é aquele que tem poder suficiente para transformar o momento de dor em um momento de alívio, para transformar o nosso choro em sorriso, para transformar a nossa enfermidade em saúde, para transformar a destruição em restauração. O nosso Deus é aquele que não nos abandona em momento nenhum. O nosso Deus é aquele que está sempre do nosso lado, lembre-se disso. E até que isso se complete de fato na nossa vida, nós temos que viver sobre a esperança do que viveremos no futuro. O nosso desafio é lembrar
que o nosso Deus produz em nós uma esperança. A esperança de que chegará um dia em que tudo isso aqui terá um fim. E até o momento em que não estaremos experimentando a plenitude da vida, devemos viver esse tempo com esperança no coração, de que o Senhor é aquele que fará nova todas as coisas, aquele que trará para a nossa vida uma glória futura. Por isso, lembre-se do que Paulo disse. Considere os sofrimentos desse tempo presente. Comparado a nada, considere como nada, diante daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não esqueça disso. Se está difícil, lembre-se, o nosso Deus irá transformar, regenerar e mudar todas as coisas. Agora eu quero convidar você a orar junto comigo, pedindo ao Senhor que produza exatamente esse sentimento no seu coração de esperança, que traga para a sua vida a esperança que você precisa para viver esse tempo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero, ó Deus, agradecer ao Senhor, porque eu sei, ó Deus, que esse tempo é um tempo de dores, é um tempo de sofrimento, é um tempo de dificuldades, mas eu também sei, ó Pai, que o Senhor é aquele que fará nova todas as coisas. Então, mesmo diante das dificuldades desse tempo, eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor é o Deus que insiste em querer nos ver bem. O Senhor é o Deus que não desistiu de trazer para nós uma nova chance, a possibilidade de um novo tempo, de um novo momento. Nós louvamos ao Senhor pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Louvamos ao Senhor porque o Senhor está sempre do nosso lado. E a morte do Senhor Jesus na cruz pode nos possibilitar a esperança, ó Deus, de um dia melhor, de uma glória futura que o Senhor tem preparado a cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, nesse tempo de dor, nesse tempo de sofrimento, nunca perder a esperança. Nos ajude, ó Deus, a nunca esquecer de que o Senhor fará nova todas as coisas, ó Pai. Quero colocar diante do Senhor a vida da irmã Ivane, da sua família, a vida do seu esposo, Deus, seu Zezinho, que o Senhor possa, Deus, trazer a Tua graça de cuidado, de cura, de provisão, ó Deus. Que nunca falte, ó Deus, na vida dessa família a presença do Senhor, agindo, atuando, como agente de transformação e paz, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que não cesse de derramar sobre nós a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Que o Senhor permaneça sobre nós, nos dando a esperança do amanhã, como sendo um dia melhor, aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Nos ajude a viver esse tempo de dores tendo força, a força que vem do Senhor. Quero clamar ao Senhor nesse momento por força, por paz, por coragem e sabedoria para que possamos enfrentar as dificuldades dessa vida, Pai. É assim que nós oramos. Oramos confiados e agradecidos ao Senhor, confiados no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha esse dia na presença do Senhor, que você possa viver debaixo da sua graça. Deus te abençoe e até amanhã. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto,
que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto, meu coração me diz, ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus.